Saudações a todos vocês que acompanham esse vídeo, que é reação ao vídeo que circula nas redes sociais do apóstolo, suposto apóstolo Honório Kutani. Lembre-se que há meses ou semanas, dias atrás, ele circulou um vídeo na qual o Honório Kutani diz ter ido ao céu, ele com um dos membros da sua igreja. Eles dizem que foram para os céus e lá viram Abraão, viram as sandálias de Abraão, etc, etc. Falaram muita coisa que nós sabemos que não corresponde à verdade. E nós sabemos que cada ação tem a sua reação. Esse vídeo repercutiu muito nas redes sociais, na qual muitas pessoas acabaram comentando muito, chamando ele de louco, chamando ele de falso profeta, chamando ele de vários nomes, por causa daquele vídeo que circulava nas redes sociais. E nesse momento, nesse vídeo na qual eu trago aqui, ele está a responder às provocações da internet. Mas eu quero analisar uma única parte só, a parte mais essencial, que nos revela, onde ele tira a própria máscara, para nos revelar que ele, do homem de Deus, não tem nada. Irmãos, nós temos que analisar as coisas. Nós não podemos ser emocionados por causa de milagres, supostos milagres, etc, etc. Deus ainda opera milagres. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Deus ainda faz coisas muito grandes. Deus ainda usa os seus servos para coisas tremendas. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Mas nem todos aqueles que usam a Bíblia são homens de Deus. E muitos desses que usam a Bíblia, que não são homens de Deus, focam-se muito nos milagres, nos prodígios, porque sabem que é o ponto fraco da sociedade. Quem é que não tem problemas neste mundo? Todos nós temos problemas. E eles já aparecem como quem resolve, como aqueles que resolvem todos os problemas que você tem. Isso atrai multidão. Multidão esta que quando chega lá, acha que chegou no lugar certo. Mas vamos acompanhar esse vídeo. Vamos reagir. Vou reagir a esse vídeo. Mas o ponto mais importante, vão entender quando chegarmos lá. Tenha paciência. Vamos acompanhar tudo. A resposta dele. Vamos analisar cada palavra que ele falar. Vamos analisar. Vamos a isso. Uma coisa que tem que perceber. Você nunca deve usar a água para matar o peixe. Quem diz isso? Olha o que ele diz. Até parece que é lógico, né? Ele diz que você nunca pode usar a água para matar o peixe. Depende. Porque com água quente eu posso matar o peixe. Então, que tipo de água a pessoa usa para matar o peixe? Depende, né? Vamos a isso. Espera que quanto mais água você aumenta, mais ele se sente bem, nada. Sim. Nota que as pessoas, elas não estão para ouvir, julgar, analisar. Julgar significa analisar, neste caso, a pregação. Porque nós, como ouvintes da palavra de Deus, como crentes que estão nas cadeiras para ouvir o homem de Deus a pregar, temos que ter a capacidade de ouvir, analisar e julgar. Quer dizer, entender, julgar, perceber, não se emocionar. Isso está mais que espetáculo do que um culto. As pessoas estão agitadas, estão estão para se emocionar. Uma das coisas que vocês têm que perceber, quando as pessoas atacam o apóstolo Honório, não é a mim que ataca, é a ti. Por quê? Porque você é que precisa do que eu carrego, não sou eu. Você que precisa. Quando eles atacam o homem de Deus, a ideia é você desacreditar na graça. E desacreditando, você sai a perder. Nunca é o homem de Deus. Men of God don't lose. Eu nasci para isto. Escuta, não é qualquer pessoa normal. Não é qualquer pregador, não é qualquer pessoa que tem Bíblia, fez teologia, que pode analisar profetas. Quando vocês querem analisar profetas, tem que encontrar um profeta que opera naquela dimensão, porque ele vê que o outro vê, aí já é possível analisar.
Isso é muito bizarro. Nota só. Ele diz que não é qualquer pessoa que pode analisar um profeta. Não é qualquer teólogo, alguém que estudou a Bíblia, que pode analisar um profeta. Quem pode analisar um profeta é um outro profeta que opera naquela dimensão do nível do outro profeta, que pode analisar o outro profeta. Mas qual é o manual que nos ajuda a perceber se estamos diante de um falso profeta ou não? É a Bíblia. É a Bíblia. Ela que está a desqualificar o ensino bíblico e eleva o espiritualismo oculto que eles têm como supostos profetas. Ele está a desqualificar o ensino bíblico quando ele diz que não é um teólogo, alguém que estudou a Bíblia, que analisa um profeta. Se para você entender quem é o verdadeiro profeta, você tem que estudar a Bíblia. Então, eu não entendo, tem crentes que apoiam esse homem, seguem esse homem e divulgam os ensinamentos desse homem como se ele fosse alguém que ensina a verdade. Se ela está a dizer que não é um qualquer teólogo, é óbvio que não são todos que estudam a Bíblia, que têm um entendimento pleno. Mas pelo menos ele tem que dizer que tem homens que estudam a Bíblia com seriedade, que podem analisar profetas. Mas ele está a abolir qualquer possibilidade de alguém que estuda a Bíblia poder analisar um profeta. Vocês estão a entender, irmãos? Estão a entender o que ele está a dizer? Para ele não interessa o estudo bíblico que você faz. Você não vai entender quem é o profeta e quem não é. Mas quem pode entender quem é profeta é um outro profeta que opera numa dimensão. Afinal, quando ele diz que opera numa dimensão, o que isso significa? Existe um boato que esses homens, tais apóstolos e profetas, incutem na cabeça do povo. Que é que eles são exclusivos e que receberam alguma coisa exclusiva da parte de Deus. É que só eles têm. Eles agem como se ainda estivéssemos no Antigo Testamento, na qual Moisés e Arão eram únicos ungidos e o povo dependia deles para ir a Deus. Eles se esquecem que na morte de Cristo o véu que separava Deus e o povo se rasgou e qualquer um hoje que invoca o nome do Senhor tem acesso a Deus. E quando alguém crê em Cristo, Jesus Cristo como seu Salvador, recebe automaticamente o Espírito Santo como selo. E esse Espírito Santo que intercede por nós, que nos ensina como orar, que nos conecta com Deus. Não existe alguém que tem uma capacidade exclusiva, algo exclusivo que recebeu de Deus. Não. Todos somos iguais perante Deus. Todos temos o mesmo Espírito. Eu vou provar isso com a Bíblia, mas vamos acompanhar esse homem. Eu ouvia este homem de Deus, Super Angel, deve dar um testemunho. Ele disse que profetizou a vitória do Ruto de Quênia, que ia ganhar as eleições em Quênia. E Raila Odinga, a esposa dele, pegou o telefone e ligou para a esposa do profeta a insultar. O profeta disse, já que insultou a minha esposa, não vai ganhar. E perdeu mesmo. Nossa, cuidado com profetas. Cuidado com profetas. Irmãos, sobre assunto profetas, eu vou fazer um vídeo um dia. Vamos falar sobre esse assunto. Se hoje em dia nós temos profetas ou não. Porque há uma grande mentira no meio disso. Há um grande equívoco diante desse assunto. Mas vamos prosseguir para o vídeo não ficar longo. Cuidado com profetas. Insulta eles, fala mal deles. O que eles disseram, mesmo se você não ouvir, só eles falar no quarto deles acerca de você. Não importa que estrutura grande você tem, vai colapsar, vai fall down. Sabe, há uma coisa que Jesus ele disse. Que se os nossos inimigos, ele disse, orai pelos vossos inimigos. Jesus falou isso. Que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, se ele é um homem de Deus e se sente atacado por essas mensagens da internet, o que ele deve ensinar a esse povo
não é vingança. Não é ódio, porque ele está a ensinar ódio aqui. Ele deve ensinar amor. Eles deviam estar aqui a orar por essas pessoas, a falarem bem dessas pessoas, lhes desejarem o bem, desejarem que eles se convertam, porque a maior parte das pessoas que comentaram nem são cristãos. Mas até os não cristãos estão a perceber que isso aqui não é de Deus. Então, se ele é homem de Deus, por que ele não ensina que, irmãos, nós temos que orar por nossos inimigos? Temos que perdoar nossos inimigos. Temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Por que ele não ensina isso? Um ponto. Por que ele não ensina isso? Mas ele ensina a vingança. Onde é que Jesus falou de vingança no Novo Testamento? Quem vinga os nossos inimigos é Deus. Quem se vinga dos nossos inimigos é Deus. E nós não temos o papel de... Jesus jamais ensinou que nós temos que orar para Deus se vingar dos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, não. Jesus orou para que nós possamos orar por eles, desejar-lhes o bem. Vamos prosseguir. É por isso em Zimbábue, esse presidente novo, o Emerson Mnangagwa, corrigiu o erro de Mugabe. Mugabe perseguiu, no governo dele, perseguiu muito profetas. Até fazer o Iber Angel fugir, elas sair de Zimbábue, voltar para lá, para Inglaterra. E o país ficou flagelado completamente. Quando este assumiu o poder, sabe o que ele pensa? A primeira coisa que ele fez, ele foi chamar o profeta e disse: te coloco como embaixador plenipotenciário da Europa e da América. E digo a vocês, essas eleições que vão acontecer em Zimbábue daqui a nada, eles vão ganhar. Por quê? Favorecidos por Deus só porque favoreceram um profeta. Atacar profetas é criar sua destruição. Dangerous. Existem milhares de pregadores que pregam a Bíblia, mas há profetas que eles falam com Deus. Irmãos, existem profetas que falam com Deus. Existem homens que pregam a Bíblia, mas há profetas que falam com Deus. Vocês estão a entender o que ele está querendo ensinar aqui? Ele está a dizer que pregar Bíblia não é nada. É isso que ele está querendo dizer aqui. E que eles são profetas que não eles falam diretamente com Deus. Eles ouvem a voz de Deus. Eles falam é como se eles falassem face a face. É como se eles estivessem mais próximos de Deus do que qualquer um. É isso que ele está a insinuar, que é uma pura mentira. São capazes de influenciar por meio de suas palavras. Be careful with prophets. Já não tem empresários. Se você conhecer muitos grandes empresários, não todos, muitos, e olhar para a vida dele, há de perceber que ele tem duas coisas que ele faz. A primeira, ele tem um curandeiro. A segunda, tem uma empresa ou empresas. Ok. Por que alguém que estudou muito ou que não estudou, tem dinheiro, é milionário, tem que ter um curandeiro? Porque ele entende que no espírito o diabo pode dar, lembra, se Jesus disse: te darei essas riquezas todas. Então, se alguém para enriquecer tem que ir ter com o bruxo na palota para receber um banho ou uns poderes para ficar rico, e depois você vê aquela pessoa ter carro, casas, negócios, e se gabar de que tem um curandeiro forte, um bruxo forte. Será que você não pode ter um homem de Deus? Amados irmãos, vocês entenderam o que ele disse? Ele está a dizer que os homens, os mundanos, neste caso, empresários ricos, na maior parte deles, eles têm um curandeiro. Apesar de eles serem ricos e possuírem vários bens, caros, tudo mais, casas, etc, etc. Mesmo assim, eles procuram um curandeiro, porque eles entendem o lado espiritual. E depois ele diz: e quanto mais você não precisa de um profeta. Quando nós temos um curandeiro, quando alguém tem um curandeiro na sua vida,
como aquele que cuida da vida espiritual dele. A pessoa depende exclusivamente do curandeiro. A pessoa não dá nem sequer um passo sem que o curandeiro saiba. Está a perceber? Quando ele faz essa comparação, está a querer dizer o seguinte, que você precisa de um profeta na sua vida para também cuidar da sua vida espiritual. Você está a entender isso? Ele não está a falar de Jesus Cristo na vida dos cristãos. Está a falar de um profeta. Está a perceber? Os homens de Deus servem para quê na vida de um crente? Servem para instruírem, doutrinarem, ensinarem a verdade bíblica aos cristãos. E esses cristãos, quando são ensinados a verdade bíblica, devem, ao longo do tempo, amadurecerem, crescerem, também conhecerem, chegarem ao pleno conhecimento da verdade e saberem caminhar aos seus passos. Não serem reféns de um homem na sua vida espiritual. Não. O crente ele tem que crescer. Na maior parte dessas pessoas que estão nessa igreja aqui não crescem. São pessoas que toda hora estão ao pé do suposto profeta. Não crescem. Se você for a perguntar muitos aqui, 99% sobre Bíblia não sabem nada. Mas sabem sobre demônios, sabem sobre feitiçaria, sabem sobre libertação, suposta libertação, sabem muita coisa oculta, espiritual, muita coisa do ocultismo. Mas sobre Bíblia não sabem absolutamente nada. Dependem de um suposto profeta. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Eu vou trazer aqui uma leitura bíblica para que nós possamos entender algo aqui. Perceba algo. Vou ler uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios versículo 12, capítulo 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Assim diz a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Assim como o corpo tem muitos membros, o que isso está a dizer? Quer dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, os crentes, os cristãos, fazemos parte do corpo de Cristo. E cada membro que faz, cada um que é salvo, cada cristão salvo, ele compõe o corpo de Cristo. Significa que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. E a unção vem da cabeça, que é Cristo, e é derramada para todos os membros, seja pastor, seja aquele que diz que é apóstolo, aquele que diz que é profeta, seja obreiro, seja um crente, aquele que não tem nenhum título dentro da igreja, mas se ele é salvo, ele tem essa unção. Não há quem recebe mais do que o outro. Temos a mesma unção. A diferença está nos dons. Tem aquele que tem dom de cura, tem aqueles que têm dom de ensinar, tem aqueles que têm dom, quer dizer, muita coisa que se faz no seio da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Não há ninguém acima do outro. Ser pastor é um dom, em que você ser pastor é ser pediatra, você cuida dos recém-nascidos em Cristo, né? O evangelista, ele vai lá ao alto mar resgatar as pessoas, pescar o peixe e traz ao pastor. O pastor cuida daquele peixe. É exatamente isso. Mas o fato de alguém ser pastor não lhe torna super especial dentro da igreja, não. Todos somos membros do corpo de Cristo. E no versículo 13 diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Nota que Paulo, sendo ele o escritor dessa carta aos Coríntios, ele se inclui, diz que todos somos um em Cristo. Bebemos um mesmo Espírito. Não há quem recebeu o Espírito especial aqui. Não há quem pode decidir o futuro do outro aqui. Não existe isso aí. É uma pura mentira. Por causa de tempo, porque o vídeo já tem por aí 5 minutos, vamos saltar para o versículo 27. Mas na sua casa aí, pode ler todo o capítulo. Você vai perceber.
Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo. Então, irmãos, não dependam de um homem. Obedeçam os vossos líderes. Tenham discernimento naquilo que eles ensinam. Ouçam os vossos pastores. Respeitem acima de tudo. Lhes considerem. Deem honra a ele, de acordo com a Bíblia. Façam tudo de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, com limites. Com limites sem exageros. Façam o bem para eles. Cuidem deles. Mas eles não são algo especial. Não. Todos somos especiais em Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Todos somos membros do corpo de Cristo. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém é mais especial que ninguém. E o vídeo termina por aqui. Até ao próximo vídeo. Por favor, se inscreva. Se está a ver no Facebook, se vê através do YouTube, se inscreva e até ao próximo vídeo. Deus abençoe e até lá.